vocês. Olha só, meus irmãos, diz Paulo Coelho que não se pode confiar em quem não se conhece. Então, eu vou me apresentar. Eu não sou só irmã da Dalva. A Dalva é minha irmã, porque eu sou a mais velha. Eu nasci primeiro, tá? Embora seja uma diferença pequena, mas eu vi primeiro. Então, eu sou professora de matemática e física, sou aposentada, também me especializei em educação infantil, tive a minha própria escola. Por outro lado, eu fundei 2 casas espíritas em Juiz de Fora. Em Juiz de Fora foi a minha consolidação no espiritismo, porque através da minha mediunidade meio conturbada, eu fui chamada pela dor para a doutrina espírita, para o trabalho, e lá em Juiz de Fora teve um anjo na minha vida, que foi a Sueli Caldas Schubert, que foi a minha escola mediúnica, onde eu trabalhei com ela na mesa mediúnica por 12 anos. E nesse período nós fundamos o Centro Espírita, a Sociedade Espírita Joana de Ângeles, em Juiz de Fora. Depois nós fundamos uma outra casa espírita, o Instituto Espírita Leon Denis, para dar força ao nosso trabalho no hospital psiquiátrico lá, na época, hoje em dia já não existe mais, o Hospital Esperança, onde trabalhamos com os chamados loucos, né? Porque nós estávamos estudando o livro do Dr. Bezerra, Loucura sob um Novo Prisma, e fomos fazer esse trabalho na Casa de Saúde Esperança. Trabalhamos durante 7 anos com as pessoas consideradas loucas. Era uma casa espírita, uma casa de saúde, onde existiam 250 homens internados, e nós trabalhávamos com as mulheres, que eram em número de 150. E foi um grande aprendizado esse período da minha vida, por isso eu procurei também fazer o curso de parapsicologia, para entender um pouco melhor como ajudar aquelas pessoas que nem muitas delas não eram espíritos, mas sofria com um processo espiritual, sofria com obsessão. Algumas tinham casos de obsessões bem complicados, inclusive gerou o meu primeiro livro, Estranho Condomínio, que foi um espírito ligado a uma das irmãs que a gente dava assistência lá no Hospital Psiquiátrico. Esse espírito nós contamos com a doutrinação de Hermínio Miranda. Na época, Hermínio Miranda era viva. Ele inaugurou o Instituto Leon Denis, o nosso Instituto Leon Denis lá em Juiz de Fora, e depois nos assessorou na doutrinação desse espírito. Esse livro, Um Estranho Condomínio, ele já está esgotado, mas foi um livro que mexeu muito com a nossa sensibilidade, que era um espírito ligado àquela irmã Luísa, que nós, por 7 anos, dávamos atendimento. Então, isso aí é um rápido currículo. Quando eu me mudei para o Rio, no ano 2000, tive a oportunidade de trabalhar com a Yasmin Madeira. Yasmin Madeira é diretora hoje da TV Nova Luz, é também diretora do Centro Espírita Eurípides Barçanufo, aqui no Terreirão, que é uma das comunidades grandes aqui da Barra da Tijuca. Não sei se vocês sabem, o Rio de Janeiro tem mais de 780 comunidades. Então, é uma cidade que, aliás, o Brasil todo tem muitas comunidades carentes, né? E a sociedade, e o Terreirão é onde fica essa casa espírita, Eurico Barçanufo, e abriga a TV Nova Luz. A TV Nova Luz foi uma iniciativa da Yasmin Madeira, que criou um centro espírita virtual. Mesmo antes de nós termos a pandemia, a gente já funcionava como um centro espírita virtual, onde tem grupos de estudos, tem palestras. A hora que vocês quiserem nos dar a honra, é só entrar na TV Nova Luz, e tem vários oradores, vários expositores, são todos voluntários. Então, dito isso,
É um prazer enorme falar com vocês. Eu perguntei se já conhecia essa casa, porque muitas vezes eu fui no Espírito Santo e muitas casas espíritas aí eu já estive presencialmente, de modo que é um desafio para nós no futuro podermos encontrarmos também aí nessa terra de italianos, né? Essa terra fresquinha aí. Nós vamos, então, iniciar o nosso estudo da noite de hoje sobre a influência dos espíritos no mundo corporal. E esse capítulo 9, Kardec fala que a Bíblia, né, os evangelhos, estão cheios de exemplos dessa influência, desde quando Abraão recebeu a presença de Deus, depois Moisés também recebeu a arca, né, os 10 mandamentos, e os espíritos sempre estiveram presentes na nossa vida, a ponto de Paulo de Tarso dizer que nuvens de testemunha nos acompanham. Quando teve o advento do Espiritismo, como conta Conan Doyle no livro A História do Espiritismo, Conan Doyle é o criador daquele personagem, Sherlock Holmes. Bem, só um minutinho. Isso aí é importante, está me atrapalhando aqui, Zé Luiz. Então, quando ele está tirando um xerox aqui, não sei se vocês estão ouvindo aí, mas quando Conan Doyle criou esse personagem, Sherlock Holmes, que era aquele detetive que descobria casos impossíveis, e tinha meu caro Watson, né, que era o parceiro dele nas descobertas, ele se notabilizou com esse personagem que ele criou. Mas ele se notabilizou no movimento espírita quando ele escreveu a história do espiritismo. Já tem essa tradução em português, de Conan Doyle, a história do espiritismo. Então, Conan Doyle contou nesse livro que nós sofremos, no século XIX, uma invasão organizada de espíritos. Nessa época, a falange de Jesus, grandes espíritos ligados ao nosso mestre, né, modelo e guia da humanidade, vieram à Terra, se organizaram, por isso Conan Doyle fala em uma invasão organizada. Eu achei muito bonito isso, porque em cada ponto da Europa, da Cidade Luz, especialmente em Paris, eles se comunicavam, eles se faziam presentes, falando dessa realidade espiritual, dessa possibilidade da gente se comunicar com a dimensão mais ampla da vida. Então, Leon Denis, ele fala no livro Problema do Ser, do Destino e da Dor, que o século XIX foi o século das revelações. Foram muitos estudiosos dos vários ramos do saber, filósofos, astrônomos, pensadores dos mais diversos, que realizaram experiências com essa dimensão espiritual. E Allan Kardec, que que foi o codificador, ele diz na questão 459 que os espíritos influenciam tanto na nossa vida que, de ordinário, são eles que nos dirigem. Então, o estudo da noite de hoje é sobre isso. Como podem os espíritos desencarnados dirigirem a nossa vida? Que tipo de influência que eles exercem que fazem com que a gente escolha isso ou aquilo, né? Que a gente mude as escolhas da nossa vida. Então, para ilustrar, eu vou contar uma história que é muito interessante. Franz Kafka, que foi um escritor que morou na Tchecoslováquia, né, em Praga, até visitei a casa dele lá, ele se notabilizou com um conto, aliás, com vários contos, mas esse o tornou famoso, que chama Metamorfose.
o conto que ele contou. Nesse livro, A Metamorfose, presta atenção na história, fala igual mineiro agora, fica atento na história, porque depois eu vou querer saber o que tem essa história a ver com o assunto da noite de hoje. Então, Franz Kafka, ele escreveu vários contos. Ele morreu aos 46 anos. E antes dele morrer, ele chamou um amigo dele e disse assim: eu tenho vários contos escritos. Ele era advogado, um advogado notável. E ele chamou o amigo e disse assim: eu estou com pena de jogar meus contos fora, porque nenhum dos meus familiares gosta de nenhum dos contos que eu escrevo, que os contos dele são muito metafóricos. E ele entregou para esse amigo. Graças a Deus, esse amigo também não jogou os contos fora, que ele entregou para dizer assim: por favor, como eu não tenho coragem de jogar fora, você joga-os fora para mim. E o amigo dele, quando leu os contos, também não teve coragem. E esse Metamorfose é o que notabilizou Franz Kafka como um contista, porque ele conta que um personagem chamado, é um resumo da história, um personagem chamado Gregor Samsa, ele era um caixeiro viajante. Caixeiro viajante é esse que fica de um lado para o outro vendendo coisas, né? Ganhava dinheiro vendendo as quinquilharias, como ele dizia. E com aquele trabalho dele, ele conseguia manter o seu pai, a sua mãe e a sua irmã. E ele era muito revoltado, primeiro que ele não gostava daquilo que ele fazia. E depois, porque ele achava um absurdo a irmã dele ter saúde para trabalhar, e não queria trabalhar, porque dizia que tinha que cuidar do pai e da mãe, sendo que a mãe era sadia também e podia trabalhar. O fato é que ele ficava muito revoltado de ter que alimentar 3 pessoas sadias e ele fazer um trabalho que ele realmente detestava, mas que ele não sabia fazer mais nada. Um belo dia, ele acordou transformado num inseto. Pelo texto do livro, supõe-se, né, tem até várias charges, vários contos, cantos de carnaval a respeito do personagem que Gregor Samsa se transformou numa barata. Então, todo o conto gira em torno desse trabalho que ele começou a dar para os familiares, no momento que ele não conseguia nem levantar da cama, nem acender a luz, porque ele não tinha as mãos, ele se transformou num inseto asqueroso. E aí não importa o final. O que importa é o seguinte: o que tem esse conto a ver com a influência dos espíritos na nossa vida? Eles podem interferir nos nossos atos, né, os espíritos? É claro que eles podem interferir. De que maneira eles são atraídos para o nosso lado? Essa é a grande questão. Por que a gente atrai determinados espíritos que querem nos fazer mal? Muitas pessoas perguntam: por que Deus permite que existam esses espíritos que querem nos fazer mal e que se organizam para nos levar a buscar, a escolher de forma equivocada? Interessante que o livro de Hermínio Miranda, ele diz o diálogo com as sombras, nós tivemos, assim, na reunião mediúnica, muitas oportunidades de conversar com espíritos chamados obsessores. Por que acontece a influência desses espíritos na nossa vida? Antes, nós já sabemos a resposta disso, mas eu estou querendo apresentar soluções, né? No livro
no livro Pensamento e Vida, estou vendo aqui para não mudar o nome do livro, no livro O Pensamento e Vida, Emmanuel fala que a nossa mente, ele faz uma analogia da nossa mente com o escritório. Ele diz assim, a nossa mente é como um escritório. No escritório você tem um chefe e você tem vários departamentos que dão obediência a esse chefe. Então, a nossa mente, o chefe da nossa mente, o Big Boss, como diz em inglês, hoje em dia se fala o CEO, né? O CEO, o grande executivo da nossa mente, se chama vontade. A vontade é essa energia poderosa que Leon Denis deu o nome de energia psíquica. Cada um de nós tem essa energia. Quando nós fomos criados, lembrando o nosso início, quando nós fomos criados simples e ignorantes, nós recebemos o potencial da inteligência e do amor. Esse potencial foi nos dado pelo nosso Pai, para a gente desenvolver essas duas asas, como Emmanuel chama, da evolução humana. Para desenvolver essas duas asas da evolução humana, nós precisamos utilizar essa energia psíquica poderosa que se chama vontade. A vontade, diz Leon Denis, é mais poderosa do que a eletricidade. A eletricidade é uma energia poderosa, porque os átomos, com seus elétrons, uma energia elétrica produz uma energia magnética com a sua força. E Einstein chegou a afirmar que a vontade é mais poderosa do que a bomba atômica. Então, meus irmãos, olha a energia que nos caracteriza como filhos de Deus. Essa energia psíquica, essa vontade que se transforma em fé. Por isso é que Jesus falou, se você tiver a fé de um grão de mostarda, poderá dizer a essa montanha que se mude, e a montanha vai obedecer. Montanha também é uma metáfora para dizer que a nossa vontade é capaz de remover grandes obstáculos. Então, voltando a Emmanuel no livro Pensamento e Vida, ele fala que nós temos 4 departamentos da mente que são gerenciados pela vontade. Tem outros departamentos, mas ele cita 4 importantíssimos. É o departamento do desejo, departamento da inteligência, departamento da memória. Vocês estão vendo que eu sei tudo de cor e salteado, né? Que eu estou falando em voz alta aí para eu não esquecer. Está aqui anotado. Departamento da memória e departamento da imaginação. Os espíritos sabem disso. Os obsessores sabem disso. O departamento do desejo. Vou repetir. O departamento da inteligência, o departamento da memória e o departamento da imaginação. Então, veja bem, André Luiz também desenvolveu um estudo no livro Ação e Reação sobre o desejo central. Presta atenção, isso é coisa importante que eu vou falar. O desejo central é o desejo que te move. Nós somos seres desejantes. Então, ele diz assim, o desejo do usurário, quando a pessoa é pão dura, o desejo dela é guardar dinheiro. Guardar dinheiro e ganhar dinheiro. É voltado para o acúmulo de bens. O desejo do desequilibrado é a irritação. A pessoa, quando não sabe para onde vai,
quando ela está de mal consigo mesmo, que é o caso do nosso Gregório, a irritabilidade é o seu reflexo. A pessoa reflete a irritabilidade. Então, pelos reflexos que as pessoas exteriorizam de si, pelas escolhas que a gente exterioriza, a gente pode imaginar qual é o nosso desejo central. É uma pergunta que a gente tem que se fazer. O que me move a fazer isso e não aquilo? Paulo de Tarso mesmo dizia isso, ele dizia, o que eu preciso fazer, isso eu não faço. Mas o que eu não quero fazer, isso eu faço. Por que a gente é movido por desejos que a gente não deseja mais? Né? Que na presente existência, nós focamos o nosso olhar para a reforma íntima, para a melhoria de nós mesmos. E muitas vezes nós repetimos os mesmos erros de vidas passadas. Por que nós repetimos? Porque a gente não se dá conta que está sendo levados, nós não nos damos conta que estamos sendo levados pelos nossos desejos mais íntimos, que a gente não quer examinar o porquê desse desejo. Então, os espíritos, eles nos observam, eles se aproximam de nós pelo brilho que nós, pelo reflexo que cada um de nós é capaz de refletir, é capaz de irradiar. Porque tudo é energia, meus irmãos. Nós somos energia. Como diz os espíritos, aliás, quem diz isso é Gabriel Delane, no livro A Evolução Anímica, que a nossa encarnação, o nosso corpo físico, onde a alma é ligada molécula a molécula ao corpo físico através do perispírito, é um sistema eletromagnético que é capaz de irradiar as nossas vibrações, nós somos capazes de irradiar através do que a gente chama a aura humana. Nós irradiamos. Através dos nossos reflexos, dos nossos pensamentos e dos nossos atos, o nosso corpo espiritual ou perispírito reflete as luzes que atraem espíritos que se afinizam com as nossas inclinações. Olha que coisa bonita que eu estou falando para vocês, né? A gente já sabe disso, mas a gente precisa repetir a lição. Se eu perguntar, todo mundo sabe disso, que é pelos nossos desejos, pelas nossas escolhas, pelos nossos pensamentos, que tudo começa no pensamento, é que nós refletimos vibrações, luzes que atraem espíritos que se afinizam, ainda que seja por momento, porque nós passamos a nossa evolução ainda oscila, né? Nós ainda temos o lado sombra dentro de nós, temos muitas dificuldades ainda no nosso psiquismo. Então, ora a gente está refletindo a luz, ora nós estamos refletindo as sombras que ainda trazemos dentro. E são essas sombras, esses pensamentos equivocados, que eles utilizam para se acercar de nós e maximizar o que nós temos de pior. É tão interessante isso, porque Emmanuel também fala no livro Roteiro, ele diz assim, quando um pensamento tem se fixar, presta atenção no pensamento, cuidado. Ver se esse pensamento é bom. Quando ele tem se fixar, às vezes a gente fala assim, meu Deus, eu não quero pensar nisso, e o pensamento volta. Ô, gente, mas eu não quero pensar mais nisso, e o pensamento volta. E quando a gente está preocupado, então, com algum filho, com o marido, com o parente, aí os pensamentos vêm enxurrada na nossa mente,
especialmente se a pessoa é sensitiva, se ela tem alguma mediunidade. Todos nós somos médios, mas nem todos somos ostensivos. Mas a gente tem um grau de perceptibilidade da influência dos espíritos. Então, quando o pensamento teima em se fixar, porque os espíritos são sutis, eles trazem pensamentos assim. Você já reparou que ninguém gosta de você? Você já reparou que as pessoas têm inveja da sua vida? Você já reparou que você é um mal amado, um mal compreendido? Que a pessoa fica sempre naquela situação de ninguém me ama, ninguém me quer, né? Aí quando eu vou falar sobre esse assunto, eu gosto de cantar aquela música, porque eu já tive processo obsessivo enorme, já tive muita perseguição espiritual. E aí eu lembro daquela música do Antônio Maria, que ele fala: ninguém me ama, ninguém me quer, ninguém me chama de meu amor. A vida passa, eu sem ninguém, e quem me abraça não me quer bem. Vim pelas noites tão longas, de fracasso em fracasso, e hoje, distante de tudo, me resta o cansaço, cansaço da vida, cansaço de mim, velhice chegando, eu chegando ao fim. Essa música é tão deprê, né? Assim, tão, te coloca tão para baixo, mas é isso que os espíritos fazem. Lá no hospital, a gente ensinou as mulheres a cantar assim: Jesus me ama, Jesus me quer, Jesus me chama de meu amor. A vida passa e eu também, e quem me abraça só me quer bem. Vim pelas noites tão longas, de fracasso em fracasso, e hoje, distante de tudo, me resta alegria, a alegria da vida, a alegria de mim. Velhice chegando e eu tão linda assim. A gente ensinava as mulheres a cantarem com otimismo a música. A gente levava o violão, cantava com elas, porque os espíritos, eles se acercam das nossas dificuldades e eles maximizam essa dor. Então, o departamento do desejo, é importantíssimo a gente pesquisar sobre o desejo. Qual é o meu desejo central? O que eu desejo na vida? Eu tenho fome de quê? A pergunta é essa. Eu tenho fome de quê? Jesus falou no na quarta bem-aventurança: bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão saciados. Nós temos que entender a justiça de Deus. A justiça de Deus é todo amor. Deus não quer que a gente sofra. Nós não fomos criados para o sofrimento. Nós fomos criados para o amor e a felicidade. Mas por que então nós sofremos tanto? Porque nós fazemos escolhas equivocadas. E os espíritos dizem que eles são generosos conosco. Nós não somos maus. O homem não é mau, porque ele é filho da luz. Ele é ignorante, isso sim. Pelo fato de nós ignorarmos o verdadeiro sentido da vida, é que a gente faz escolhas equivocadas. Esse é o departamento do desejo. Depois vem o departamento da inteligência. Nós somos seres inteligentes, então nós precisamos perguntar a nós mesmos: essa escolha vale a pena? Né? Que Paulo de Tarso diz: tudo me é lícito fazer, mas nem tudo me convém. Nós somos seres inteligentes. Qual é a consequência desses atos? Qual é a consequência dessa escolha que eu vou fazer? A gente fica tão envolvido, meus irmãos, pelo mundo que a gente chama esse mundo de ilusão, né? Que os orientais chamam de Maia. A gente fica tão envolvido por esse mundo da ilusão que a gente não percebe que está sendo levado por uma onda de apego. Somos apegados demais às coisas transitórias.
E a Joana de Anjos, preocupada com isso, ela diz assim: tu te tornas possuído pelos bens que pensa possuir. Que a gente pensa que é dono das coisas, mas não somos. Ainda hoje, um irmão nosso muito querido aqui desencarnou. Eu até, antes de começar a reunião, eu ofereci esse nosso trabalho em benefício dele, Rogério Gutierrez, muito querido nosso, joga tênis com a gente aqui no clube, desencarnou de Covid. E o outro, na semana passada, foi outro. O outro era espírita, Rafael, lá de Volta Redonda, grande trabalhador da doutrina, também desencarnou pela Covid. Então, a gente a gente sabe que nós não vamos ficar. Eles estão indo na frente. Mas ninguém quer falar da morte, que é natural a morte. Nós vamos desencarnar. Não deveria ser assim. Talvez não, se nós tivéssemos feito escolhas melhores, nós como seres coletivos. Que a pandemia não é Deus que mandou para a nossa vida. Nós sabemos disso. Nós não fomos criados para o sofrimento. Isso aí é resultado da nossa obra como seres coletivos. Nós agredimos demais a natureza. A gente pegou um caminho egoísta de pensar só em lucro, que nós desenvolvemos esse tipo de vírus e desenvolvemos também tipos de bactéria, porque a realidade espiritual e a realidade material são segmentos. A vida tem noção de continuidade. Então, esse vírus, como tantos outros que nós já tivemos na humanidade, é resultado da egrégora que nós realizamos com os nossos pensamentos e com os nossos atos. Então, isso é resultado. A dor é essa grande escola que vem nos lembrar que temos que fazer um percurso diferente desse que estamos realizando. Essa é a grande lição de todas as pandemias, de todas as dores que nós sofremos. Porque nós temos inteligência. E, graças a essa pandemia, os homens de ciência se debruçaram, estão aí já com vacina para nos precaver, para manter a vida, e a gente já está tendo um acréscimo de vida, né? Por conta desses estudiosos que entenderam a missão do homem na Terra e trazem esses benefícios para a humanidade. Agora vamos falar do Departamento da Memória. No Departamento da Memória, nós temos registrados em nós mesmos toda a história da humanidade, que o Dr. Jung chamou de inconsciente coletivo. Nós temos registrados em nós mesmos toda a história da humanidade. E a nossa própria história individual. Leon Denis, no livro Problema do Ser, do Destino e da Dor, ele diz assim, que a encarnação, cada encarnação, é para o indivíduo, para a individualidade, ou seja, para a alma humana, é um rejuvenescimento. Em cada encarnação, embora a gente passe pelo envelhecimento, né, orgânico, a alma rejuvenesce em cada reencarnação. Ele diz que é um rejuvenescimento porque nós adquirimos virtudes e adquirimos inteligência quando nós buscamos o conhecimento. Por isso os espíritos falam, amai-vos e instruí-vos. Nós buscamos o conhecimento, damos uma movimentação maior aos nossos neurônios, tem até uma ciência que chama neuróbica, né, assim? Porque são os exercícios do nosso neurônio. Quando nós trazemos bagagem de conhecimento para o nosso mundo inteligente, para a nossa inteligência, nós abrimos as perspectivas do raciocínio, ampliamos a nossa condição de compreender melhor
a mente do nosso Pai Celestial, a mente de Deus. Como disse esse grande físico Stephen Hawking, ele diz assim, eu não duvido da existência de Deus. Eu quero entender o pensamento de Deus. Porque como que é organizado? Porque hoje, com design inteligente, todo o universo se mostra inteligente. Então, no banco da nossa memória, no nosso corpo espiritual, nós temos todas as nossas reencarnações. Temos diversos personagens dentro de nós. Daí, Hermínio Miranda escreveu o condomínio espiritual, né? Nós somos um condomínio espiritual, porque nós temos vários personagens das nossas múltiplas existências. É tão bonito esse estudo também, que Leon Denis diz, ele faz uma analogia da nossa trajetória evolutiva com um rio que vai em direção ao mar. Esse rio recebe afluências do lado direito, afluentes, né? Recebe afluentes do lado direito e do lado esquerdo. Na margem direita do rio, na margem esquerda do rio, entra vários afluentes. Olha que analogia bonita. E esses afluentes jorram para o rio todas as suas conquistas na trajetória, na sua própria trajetória. E aí, esse rio fica enriquecido com esses afluentes. Ele diz que cada um desses afluentes é uma encarnação nossa. Imaginemos que nós sejamos o rio e esses afluentes, cada um deles, uma existência nossa. Em cada existência, nós recebemos uma personalidade. Personalidade, persona, quer dizer máscara. Nós somos uma persona. Leila Brandão, a minha personalidade. Silva Brandão, que é Silva do meu pai, Brandão do meu marido. Silva Brandão, Leila Silva Brandão, é essa persona dessa existência, em que eu recebi, nessa existência, o potencial da educação, né, que me ajudou a ampliar meus conhecimentos, e recebi também moralmente dos meus pais muitas virtudes. E essas conquistas não, vão embora comigo, essas conquistas vão embora comigo. Mas essa personalidade vai ficar em mim como uma lembrança de uma existência que eu movimentei, porque o meu corpo vai ser devolvido à Terra. Esses átomos, como diz André Luiz, provisoriamente aglutinados para fins educativos, todos esses atos servirão a novos corpos. Mas o corpo espiritual, o perispírito, vai caminhar comigo para outras reencarnações, para o rejuvenescimento da minha alma. Porque Leon Denis diz que a nossa alma se torna mais brilhante diante das virtudes que nós conquistamos, que, aliás, são poucas, né? Mas a gente já tem algumas virtudes. A maioria de nós, na evolução espiritual, tem um texto lindo, que a gente, às vezes, tinha que decorar também, no capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, no item 8, onde Lázaro, em 1862, fala um texto sobre o amor, que ele fala, assim como nós evoluímos na evolução anímica, evoluímos organicamente, que a nossa organização física hoje é muito diferente da que foi há, 500 anos atrás, nós vamos nos tornando mais leves, nós nos tornamos bípedes, gastamos 1 milhão de anos para ficar de pé, né? Levantar a nossa cabeça, etc. e tal. A nossa alma imortal evolui, como diz Lázaro, do mais rudimentar instinto
passando pelas sensações, estagiando muitas vezes nas emoções, o homem vai construindo o seu maior de todos os sentimentos, que é o amor. Então, nós passamos por essa caminhada espiritual através das múltiplas reencarnações, granjeando conquistas para a nossa alma. Então, esses são os valores que a gente tem que priorizar. Por isso, Jesus falou no Sermão do Monte: não amealheis os tesouros que os ladrões roubam e as praças corroem. Amealheis os tesouros da alma, porquanto onde estiver o vosso tesouro, aí estará o vosso coração. Então, ele pediu muito, meus irmãos, que nós tivéssemos esse treinamento de não ter esse apego, do desapego, porque a vida aqui na Terra é muito transitória. Teríamos muito ainda que falar sobre isso, mas o nosso tempo vai correndo. Eu falo muito, vocês já notaram, né? Então, aí o nosso quarto departamento, o mais importante com relação à influência dos espíritos na nossa vida, é o departamento da imaginação. Porque a nossa imaginação é visível aos espíritos. Quando você está imaginando realizar alguma coisa, e você está imaginando de uma forma tão forte para a sua vida, você está desenhando para os espíritos assistirem. É muito visível a realidade espiritual, tudo que nós imaginamos. Por isso, esses estudiosos da alma humana, da neurociência, eles dizem: o que se cria na mente se torna realidade. Porque se você está planejando uma coisa muito bonita na sua mente, os espíritos do bem vêm lhe dar força para essa realização. Tanto é assim que a construção de uma casa espírita, a construção de um trabalho no bem, muitas vezes são sugeridos pela dimensão espiritual maior, que está percebendo os nossos desejos em melhorar. Então, o pensamento é peça fundamental para a atração dos espíritos na nossa vida. Os espíritos podem pegar no nosso braço, nos empurrar, chegar na janela e empurrar a gente para baixo? Não. Eles não têm como pegar fluido vital e empurrar você janela abaixo. Mas ele tem como influenciar o seu pensamento. E dizer: pula, meu irmão, pula aí, vai ser a sua libertação. Você vai ficar livre da sua vida, vai ficar livre dos seus problemas. Vai, faz isso. Né? Porque é na mente. Toda a influência dos espíritos é através da nossa mente. Por isso, a nossa vontade, por isso fizemos esse estudo, e queremos lembrar a vocês que na história do Gregório Samsa, o que fez ele virar um inseto? O inseto que ele virou foi no emocional dele. Ele começou a se sentir como se fosse um inseto asqueroso. De maneira nenhuma, os espíritos podiam fazer com que ele fisicamente se transformasse em inseto, mas mentalmente, os espíritos podem fazer a pessoa se sentir como um cavalo, como um inseto, como um lobo, como um leão. Eles podem criar essas imagens que são fortes a partir da imagem que você, primeiramente, elaborou na sua imaginação. Eles podem fortalecer isso. E eles fazem, viu? A gente vê pessoas encarnadas que agem pior do que bicho, envolvido por essas entidades exteriores. Aí você pode perguntar: mas por que esses espíritos ficam aqui ao nosso redor, né, atormentando a vida dos encarnados? Porque eles não tiveram condições psíquicas de passar para regiões melhores.
porque isso depende do livre-arbítrio da pessoa. Ela tem que querer. Quando você se arrepende, por isso que no Código Penal da Vida Futura, no Céu e no Inferno, eles falam, quando você se arrepende de um erro e pede ajuda espiritual, a ajuda acontece imediatamente, mas você tem que querer. Porque quando você não aciona a sua vontade em direção ao bem, você vai ficar conectado no mal, até que você consiga enxergar. Porque, às vezes, o espírito que está equivocado, ele está cercado de espíritos do bem tentando ajudá-lo, mas ele não percebe. O mundo psíquico dele está ligado a essa região inferior. Ele está conectado com essa região inferior, porque depende de nós. Então, vocês veem, influencia os espíritos nos nossos pensamentos e atos? Sim, influencia e muito. E de ordinário, são eles que vos dirigem. Por quê? Quando a gente se conecta com esse lado sombra, com esse personagem ruim que nós movimentamos no passado e tornamos na nossa vida esse hábito de ser maledicente, esse hábito de ser magoado, de ficar magoado com tudo, esse hábito de julgar com severidade os nossos irmãos, tudo isso são hábitos adquiridos ao longo das nossas múltiplas existências. Por isso, um outro filósofo muito interessante, deixa eu ver se dá tempo de eu citar, não dá mais tempo. Faltam só 5 minutos para nós terminarmos. Né? Um outro filósofo muito interessante, chamado Baruch Spinoza, ele falou que as pessoas se dividem em 3 grandes grupos. Ele diz, o grupo dos inconscientemente infelizes, o grupo dos inconscientemente felizes e o grupo dos conscientemente felizes. O que ele quis dizer com isso? Que os inconscientemente infelizes são essas pessoas que não dão valor à vida, são as pessoas que acham que é cada um por si, salve quem puder, são os materialistas. Eles nem têm consciência da própria infelicidade, dos próprios erros que cometem contra si mesmos, né? Os inconscientemente felizes são essas outras pessoas, tais como nós, que imaginamos que somos felizes porque tudo na nossa vida dá certo, nós não temos problema nenhum, nossa família está amparada, a gente está comendo todo dia. E por que ele chama de inconscientemente felizes? Porque isso não é felicidade. Nós só seremos realmente felizes quando nós tomarmos consciência de que toda essa dor, nós temos uma responsabilidade com essa dor toda como seres coletivos. E os conscientemente felizes são aqueles que nós pretendemos ser, aqueles que tomam consciência que, mesmo diante de tanta dor, nós podemos construir a felicidade na Terra, quando nós decidimos por Jesus. A construção do projeto de amor do Cristo nos trará a felicidade definitiva, porque todos nós estamos interligados, quer queiramos ou não. Então, para terminar o nosso trabalho, eu vou falar uma poesia que eu escrevi para Allan Kardec, que Allan Kardec, todos nós sabemos que ele pegou em nossas mãos e nos levou até Jesus, né? Kardec, nós fizemos uma poesia para ele que é assim: em que mundo habitas, missionário da verdade? Que estrela recebe o teu brilho, a tua luz? Sinfonias de anjos compõem tua vida, claridade divina que leva Jesus.
Nossa casa mental se estende, se expande num grito de amor em tua direção. Outrora cansados de vidas vazias, filhos da ilusão, irmãos da fantasia, hoje temos paz em nosso coração. Ah, como te buscávamos, amoroso guia, cheios de ansiedade, de dor, de solidão. E vagarosamente, com a tua lógica e carinho, mostraste-nos que o homem nunca está sozinho e que vale a pena estendermos nossas mãos. Receba hoje Kardec, irmão querido, todos sonhos e vitórias conquistadas, toda mão estendida ao companheiro, toda dor compreendida na jornada. Receba a nossa alma transformada e o pequenino serviço que prestamos, o ideal que hoje embalamos de divulgar-te na nossa caminhada. Muita paz para todos, meus irmãos. Desculpe a quantidade de informação, tem gente